Olá, tudo bem? Sou Léo Borne, é um prazer poder fazer essa filmagem aqui, especialmente para a primeira aula do PPGM, né, da disciplina de processos formativos. É uma pena que eu não possa estar aí fisicamente nesse momento, mas dentro em breve a gente se vê. O propósito desse primeiro encontro aqui é mostrar alguns pontos de debate que vão ser bastante discutidos ao longo do semestre. E também dar uma ideia inicial do que nós vamos trabalhar. Essa fala minha também é complementada pelo professor Climério depois, e, bom, vou aqui compartilhar a tela para a gente poder começar. Muito bem, essa minha fala eu chamei assim como elementos para pensar o processo formativo, né? Os processos formativos em música. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da discussão que a gente vai fazer ao longo do semestre, um pouquinho de resumo, mas também algumas informações interessantes para a gente poder ir pensando esses processos formativos. Tá. Num primeiro lugar, a gente tem que pensar que todo processo formativo ele passa por um currículo. Esse currículo, se a gente está pensando num local da formalidade, né, da formalização do conhecimento, ele vai seguir alguns pensamentos, algumas epistemes, algumas ideias, né? E mesmo se ele for no âmbito informal, de um processo de aprendizado informal, ou de um contexto não institucionalizado, ele também acaba seguindo algumas crenças das pessoas que aí estão envolvidas, né? Em todos os casos, mesmo sendo um processo formal ou informal, as pessoas acabam seguindo ou perseguindo uma ideia de ir atrás de produto, ou uma ideia de processo, ou também levando a uma praxis. Isso daí, uma pesquisadora, lá em 94, a Shirley Grundy, ela vai falar sobre os interesses humanos fundamentais, né? Quais são esses interesses? Bom, a gente tem um interesse primeiramente técnico, né? Onde a gente vai aprender os meandros, a técnica da coisa. É, o como fazer, mas de um ponto de vista bem de habilidade, de destreza, né? A gente também vai ter um interesse prático, e esse interesse prático, ele se constrói, ele diferencia do técnico porque ele vai pensar em todo aquele caminho, né? Além da técnica, para além da técnica, onde o que que eu faço com isso, como é que eu faço isso, resolver problemas, né? E também a gente tem um interesse aí no conhecimento, que é o conhecimento emancipatório. Ela chama de emancipatório porque ela, em 94, ela, acredito que ela era australiana, ela vai lá e vai beber da fonte do Paulo Freire, e aí ela já fala nessa questão da emancipação, onde vai mais além de uma técnica, vai mais além de uma prática, onde a gente desenvolve mecanismos vinculados à técnica e à prática para a gente se emancipar dos interesses que não são os nossos, né? Ela coloca que esses interesses vêm desenvolvidos historicamente, eles vêm surgindo historicamente, ou seja, primeiro se surge esse interesse técnico para depois surgir o interesse prático e, na atualidade, o emancipatório, porque um vai vendo que o outro precisa de um pouquinho mais de complementação. O, quando chega um novo, não substitui o anterior, mas sim complementa, né? E cada um desses interesses, na pensamento dela, vai gerar um tipo de currículo, uma episteme para esse currículo, onde esse currículo vai se direcionar, né? Então, um interesse técnico vai direcionar um currículo voltado ao produto, né? Se nós pensarmos, nós temos bastante disso em música, né? Seria definir, por exemplo, um repertório para tocar, né? Independente qual foi o ponto de partida dessa pessoa, ponto de partida musical, ponto de partida de habilidades técnicas, todo mundo tem que tocar esse mesmo repertório.
quando a gente pensa num interesse prático, a gente vai pensar num currículo voltado para o processo, né? Então, tu tem ali, tu coloca, por exemplo, um repertório, né? Aproveitando essa mesma ideia, mas essa ideia do repertório, ela é uma guia quando na realidade se vê o caminho que o aluno percorreu. E, por fim, quando a gente tem um interesse emancipatório, a gente pensa num currículo da praxis, onde a praxis ela vai significar esse fazer, mas esse fazer consciente do porquê que eu estou fazendo, do porquê que é importante, às vezes até refutando algumas ideias das escolhas feitas pelos currículos por outras pessoas, né? É, para dizer, ó, isso não me serve na minha prática, então eu vou atrás de outras coisas. Esses três modelos de currículo, essas três epistemes de currículo, elas funcionam, como eu disse também, não deixaram de existir, né? Apesar de que muita gente hoje em dia já pensa num currículo para o processo, o currículo para o produto, que é bastante tecnicista, né? Bastante, inclusive pensando nas nossas formações de nível técnico, que teve um boom aí nos anos 2000, não deixou de existir. O currículo para Praxis é um pouquinho mais incomum, eu vou usar essa palavra. Ela vai falar, Gurundi, né, que o currículo não é um conceito como tal, mas é uma construção cultural, e eu diria até uma prática cultural e uma eleição de saberes. Ou seja, não é algo abstrato, não é algo que só se pensa em papel. É, ela vai surgir a partir da essência da experiência humana. O currículo ele acaba sendo como um modo de organizar uma série de práticas educativas ou uma eleição de saberes, né? O que é mais adequado ou não, até porque o currículo ele trabalha com o fator temporalidade. Disso, a gente parte para uma questão da estruturação da formação musical no Brasil, e aqui eu vou pegar um recorte só do ensino superior, tá? Existe também um recorte aí para a educação básica, é, com esse recorte do ensino superior, a gente vai pensando algumas coisas. Quando a gente pensa em currículo no Brasil, no ensino superior, e aí eu estou pensando num ambiente formal, tá? Quando a gente fala em educação superior, a gente entra nesse âmbito da institucionalização e da formalização, a gente tem que seguir basicamente dois documentos orientadores, né? Um deles é a resolução do Conselho Nacional Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, a 02 de 2004, que vai falar sobre as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Música, e a outra é a Resolução 02 de 2019, que vai aprofundar especificamente os currículos de licenciaturas. Aí, por exemplo, os currículos de bacharelado só devem seguir a 02 de 2004 e as de licenciatura que devem seguir as duas, né? Também tem umas outras resoluções aí para seguir, por exemplo, a resolução de tempo de integralização, de quantidade de horas, que eu coloquei algumas informações nos próximos slides, mas o foco que a gente vai ter vai dessas essas duas resoluções. Sobre a DCN de 02 de 2004, né, que é as diretrizes curriculares para música, ela já é um marco na legislação brasileira, porque até então não existia nenhum documento orientador que dissesse, ó, as formações em música de nível superior tem que ter no mínimo isso, tem que prever no mínimo isso, né? É um documento simples, é um documento bastante amplo, na realidade, é fácil de ler, mas eu quero chamar a atenção aqui para três pontos, né? Que são os eixos que a resolução coloca, né? A formação em música ela deve cobrir três eixos: o eixo do conteúdo específico, o eixo do conteúdo básico e o eixo do conteúdo teórico-prático. O eixo do conteúdo básico, por exemplo, ele vai pegar todas aquelas disciplinas que têm a ver com a formação inicial da pessoa, inicial do músico, inclusive formação humana. Então, aí tu vai pegar, não precisa ser necessariamente disciplinas, podem ser outras ações também, né? Mas vai pegar aí, por exemplo, escrita acadêmica, vai pegar disciplinas das áreas de humanas, como sociologia, antropologia, estética, histórias, né? Vai pegar também coisas básicas para educação, para quem for da licenciatura, isso daí já estava previsto desde 2004.
Então, aí é uma gama para pensar nos conteúdos básicos. Isso vai se refletir aonde também? Lá no ENAD, né? O Exame Nacional do Desempenho Estudantil, porque parte da prova do ENAD são perguntas de conhecimentos básicos. A gente tem uma carga horária aí também, ou não é, eles não no DC, na DCN não se define carga horária, né? Mas acaba sendo a maior carga horária que são os conteúdos específicos. Daí a gente vai falar de música mesmo. Aí entra todos aqueles conteúdos e a gente pode depois discutir questões se é um conteúdo mais vinculado a uma tradição conservatorial ou não, né? Mas aí vai entrar harmonia, vai entrar percepção, vai entrar canto coral, contraponto, instrumentos, né? As práticas instrumentais, tudo vai entrar aí. E os conteúdos teórico-práticos vai ser aquele eixo que vai vincular, né, a prática de profissional com os conteúdos previstos. Quando entra a resolução da licenciatura, em 2019, tinha outras antes, né? Mas quando entra a resolução da licenciatura, esse acaba perdendo um pouquinho do nexo para a licenciatura. Para o bacharelado, ele ainda faz bastante sentido, né? Nesse eixo dos conteúdos teórico-práticos, vai entrar, por exemplo, estágio, e bacharelado pode ter estágio também, né? Não precisa ser necessariamente só licenciatura, só não vai talvez ser estágio docência, né? Pode ser estágio artístico, pode ser estágio qualquer que seja. Vai entrar aí também pesquisa, não a escrita acadêmica em si, mas pesquisa, esse ato de pesquisar, até porque isso também é entendido dependendo do currículo como um estágio, certo? Vai entrar aí também tecnologia e música, tudo eles colocam nesse eixo 3, né? Além disso, a gente tem que entender, tem que contemplar que um currículo de curso de música tem que ter no mínimo 2.400 horas, é uma carga horária baixa quando a gente compara com as outras áreas do conhecimento, e recentemente 10% dessa carga horária máxima, da carga horária do curso, tem que ser de atividades de extensão, né? Onde aí vai gerar também uma flexibilização do, da construção, da formação daquele músico, né? Onde ele vai poder direcionar, dentro das atividades de extensão, alguma área de atuação específica. E também a instituição pode ou não contemplar atividades complementares. Tá? Com a entrada das atividades de extensão, da acreditação da extensão, como a gente está chamando, as instituições optam ou não por fazer as atividades complementares. Quando elas optam por fazer as atividades complementares, tem que ter uma resolução interna a respeito das atividades complementares, e essa resolução interna tem que seguir a resolução das atividades complementares já mais antiga, que diz que entre 5% e 10% da carga horária do currículo tem que ser de atividades complementares. Aí a instituição decide. Uma coisa interessante é que o TCC não é obrigatório para música, né? Mas o curso que quiser tem que prever isso no seu projeto pedagógico. Passando agora para as licenciaturas, opa, o título veio depois. Passando para as licenciaturas, em 2019 tivemos essa grande mudança, né? Então, os cursos de licenciatura em música têm que se adequar tanto às DCNs, quanto à resolução do 02 de 2019, que vai dizer o seguinte, né? Os cursos de licenciatura em música têm que ter no mínimo 3.200 horas. Bastante horas a mais se a gente for pensar no conteúdo do bacharelado, né, que é 2.400. Dessas 3.200 horas, elas estão divididas em três grupos, né? O grupo 1, com 800 horas, são os conteúdos pedagógicos. E a resolução orienta, na realidade ela pede, mas os cursos acabam não fazendo isso porque não tem como, muitas vezes, como fazer com que isso ocorra, né? Que sejam conteúdos pedagógicos, né? A ideia é que seja nos primeiros anos para no segundo ano ser conteúdo específico, mas a realidade dos cursos de música é que a gente acaba diluindo esses conteúdos pedagógicos ao longo do currículo, porque os conteúdos específicos musicais também têm que ser diluídos, né? Metade do curso, então, está no grupo 2, né? Metade do currículo está no grupo 2, que são os conteúdos específicos, que
ressoa com aquele grupos específicos lá das DCNs, né, dos conteúdos específicos. E o grupo 3 com 800 horas, que são a parte prática, que também ressoa com o grupo 3 lá das DCNs, né? E essa parte prática, ela está dividida em duas categorias, né, de 400 horas cada. 400 horas de prática como componente curricular, PCCC, e 400 horas de estágio. Essa prática como componente curricular, a função dela, o que, que é? É fazer uma inserção no campo da docência antes mesmo do estágio começar, né? Aí as soluções são várias, né, entre as instituições. O ideal, assim, aí é pensamento meu, né, é que os estágios sejam feitos nos 2 anos finais e as práticas como componente curricular nos 2 anos iniciais, como sendo um ensaio para o estágio. A ideia que subjace tudo isso é que os alunos se titulem cada vez mais preparados para a realidade da sala de aula. E uma coisa bastante importante que muitos currículos de licenciatura em música, das artes em geral e educação física também, acabam esquecendo, pelo fato da gente atuar em muitas áreas, pelo fato da gente ter essa entrada em vários contextos que não é só a escola básica, acabam focando muito em estágio, em ações, por exemplo, como projetos sociais, como ONGs, como igreja, como as próprias ações de extensão dentro da universidade, e esquece lá a sala de aula da escola básica, né? Só que a legislação diz que para a formação em nível de licenciatura é para exercício na escola básica e, portanto, os estágios deveriam todos ser realizados na escola básica, certo? E somado ainda dessas 3.200 horas, ainda tem que pensar que 10% tem que ser atividades de extensão, né? Também pode ou não entrar aquela ideia das atividades complementares. Bom, tendo passado assim uma ideia de currículo e como é que está a nossa formação em âmbito legal no Brasil, é, eu vou trazer algumas ideias teóricas para organizar o currículo e as aulas. E essas ideias teóricas a gente vai debater ao longo do semestre também de modo mais profundo. Aqui é só um en passant, assim, um panorama mais geral, né? O que que a gente tem, né? A gente teve uma mudança, assim, uns giros na educação musical durante a história, durante seu percurso histórico, né? E aí a gente vai ter eu vou pegar disso um pouquinho da Violeta Rentz de Gainza, da Marisa Fonterrada, e eu também alguns pensamentos meus ali, né? O que que a gente tem? Aí a gente, quem fez licenciatura, estuda essas coisas das gerações dos pedagogos musicais, educadores musicais, né? A Violeta vai chamar isso de primeira e segunda, a Marisa vai chamar de pedagogias ativas e criativas, né? Então, por um lado, a gente teve aí um processo, né? E aí eu vou antes delas, vou na geração zero, né? Que era aquele modelo socrático, aquele modelo de educação pré-Carta Magna do Comênios, né, da didática magna do Comênios, ainda que perdurou muitos anos nos conservatórios franceses, e virou depois isso parte dos conservatórios franceses, é, que eram aquelas práticas muitas vezes não musicais, né, aquelas práticas que antes tu tinha que entender a teoria para depois tu fazer a prática musical, né? Onde separava o músico um prático, né? E o músico um teórico e o músico prático. Eu lembro, assim, de ter lido livros históricos, inclusive para minha tese de doutorado, na área de solfejo, que foi meu doutorado, onde, assim, as aulas de música eram uma espécie de jogral, assim, uma espécie de pergunta e resposta, entre professores e alunos. O papel do aluno era decorar as respostas, do tipo,
o professor perguntava o que que é solfejo, e os alunos tinham que responder, é a arte de entoar as notas musicais na partitura. Ah, e o que que é clave? Ah, a clave é o que indica as alturas. Era uma prática mais ou menos assim, né? Aí depois gerou isso um incômodo aí em alguns educadores musicais e obviamente que a gente tem um registro aí daqueles que tinham grana, daqueles que tinham poder, um capital simbólico para registrar e ter influência, né? Que aí a gente conhece os nomes, Dalcroze, Suzuki, Orff, Kodály, Willems, né, que são aqueles educadores, aquelas propostas pedagógicas que a Marisa vai chamar de ativas, que até hoje a gente fala isso, mas já faz 100 anos, 150 anos quase que elas surgiram, né? São aquelas propostas onde o fazer musical entra muito em cena e é a partir do fazer musical que a gente aprende música, o que soa meio lógico, mas naquela época não era. Até hoje, muitas vezes, dependendo da escola que tu pega, ainda é meio novo isso daí, né? Meio inovador pensar que para aprender música tem que fazer música. E aí foi essa geração, e aí as pessoas foram adotando, foram incorporando, só que daí o que surgia era que o pessoal, e ainda é presente isso, né? Tipo assim, quando surge uma geração, não quer dizer que a outra foi esquecida, obliterada, nada. Quer dizer que elas convivem, né? Mas aí as pessoas vão se questionando. É, surgiu a segunda geração na nomenclatura da Violeta, né? Ou aí a Marisa vai chamar da geração dos criativos, que são aquelas pessoas que se incomodavam em só reproduzir música, né? Porque todas essas propostas que eu mencionei são propostas que, apesar de trabalhar a ideia de desenvolvimento da criatividade, da criação, isso é meio que secundário, né? A proposta é fazer música, muitas vezes reproduzindo, enfim. E aí esses outros educadores pensaram que a gente tem que começar a criar música, né? É, o aprendizado musical se dá a partir da criação. Então, não é que tu vai deixar de lado o fazer musical ativo. Na realidade, tu vai incorporar o fazer musical na criação. Então, tu vai utilizar a composição, a improvisação, como elementos chaves para uma iniciação musical. Aí temos o nome mais conhecido no Brasil é o Schaeffer, né? É bastante difundido até pela própria Marisa e porque ela traduziu os livros. Mas aí também nós temos o Painter, esqueci o nome do outro, daqui a pouco vem, que trabalham nesta perspectiva de, opa, vamos criar música e nesse criar música a gente vai estar também trabalhando educação musical. Só que se a gente for ver, o livro do Schaeffer, Afinação, primeiro foi Afinação do Mundo, não estou lembrado, mas enfim, os escritos do Schaeffer começam lá na década de 60, né? E ele não era um educador como tal, ele se preocupava. E aí começa, já faz 60 anos, 50 anos, e agora que está impregnando isso mais forte, só que outras coisas já vieram, né? E aí o Brasil e países com uma tradição musical muito oral são meio que ponta de lança nisso, né? São meio que os inovadores nisso, que dá início à terceira geração, que eu chamaria de terceira, essa daí não é nomenclatura de ninguém, tá? Eu que estou inventando. Uma terceira geração de educação musical e que eu chamaria assim, retorno às origens. Eu tenho que achar um nome melhor para ela. Mas a ideia dessa terceira geração, assim como na primeira geração a gente estava influenciado muito por músicos práticos, alguns compositores, né? Mas a ideia era fazer música. Na segunda geração a gente estava influenciado por compositores. Essa terceira geração a gente acaba ficando influenciado ou recebe uma dose, assim, quase um golpe na cara, da etnomusicologia, né? O que a etnomusicologia vai nos dizer? Ó, não importa nada esses processos formais que tanto se faz, não é que não importa,
me expressando mal. Mas a questão é, esses processos formais funcionam em determinado contexto, mas mesmo assim a música se faz sem esses processos formais. As pessoas aprendem música sem esses processos formais, sem essa estruturalização, né? Esse estruturalismo, esse pragmatismo. A música se aprende fazendo, né? No ouvir e reproduzir, no olha como é que eu estou fazendo e repete. Então, a etno vai nos dar vai dar esse golpe na cara para a gente da educação musical e dizer, ó, acorda para isso, né? E é o que a gente está acontecendo. E surge isso da onde? Por que que eu chamo o retorno às origens? Porque vai acabar surgindo dos redutos populares, reduto de música popular, onde aprende se fazendo, né? Então, aí nós vamos ter, aí surgem propostas, aí se estruturam propostas a partir do ritmo, por exemplo, barbatuques, o passo aqui no Brasil, se estruturam propostas a partir das manifestações populares, né? Nós temos aí em Recife, a partir do maracatu, Ceará Maracatu Cearense, né? Que também tem uma proposta lá de vivência e construção, a partir do boi, a partir do cavalo marinho, a partir do frevo, e por aí vai. Tem toda uma estruturação que joga e ela conversa com esse formalismo ou não, né? Então, aí nós temos uma coisa bem interessante que nós somos ponta de lança, né? Outros países que são assim são os países que também são, que têm essa tradição musical popular tão forte. E isso, quando a gente pensa nos processos formativos, eles vão nos levar a repensar como é que a gente ensina música. E aí tu vai ter aquelas propostas bem estruturadas, às vezes até receita de bolo, né? Faça isso, faça aquilo. Ou algumas vezes tu vai ter algumas ideias mais geralzonas, algumas ideias assim que vai dar um panorama, vai dar uma guia, né? E aqui eu trouxe duas para apresentar. Gostaria de trazer uma brasileira ou uma latino-americana, eu sou muito pró América Latina, mas infelizmente nós não temos o costume de sistematizar as coisas, né? Talvez acho que uma proposta mais sistematizada que nós tenhamos aqui no Brasil, duas, talvez sejam as ideias do ensino coletivo de instrumentos musicais e a abordagem Pontes, né, da Alda, mas e tem a abordagem AME também, né? Mas via de regra a gente não tem esse costume de estruturar, e geralmente quando há uma estruturação é mais diretiva, né, mais organizada, apesar do Pontes não ser assim. Então eu trouxe duas propostas aqui que vão ser discutidas ao longo do semestre também, que é a proposta do CLASP, né, pensando nesse contexto mais formal, que no Brasil foi traduzido para tecla, mas tem um problema aí, o pessoal não gosta muito de tecla, eu entendo a discussão, mas enfim, faz parte, né? E que o CLASP ele foi proposto lá na década de 70, finalzinho da década de 70, pelo Swanvik, que para nós é muito conhecido, porque a gente teve tradução, né? A Alda traduziu, a Cristina Torinho traduziu, a gente teve uma geração de professores que organizaram muita pesquisa em música, que foram fazer suas formações doutorais com o Swanvik, né? Então, temos a Eliane Rentke, a Cristina Grossi, a Flávia Narita, não, perdão, a Flávia Narita não foi com ele, a Flávia Narita foi com a Lucy Green. Mas nós temos aí uma grande geração de pessoas que foram, a Cecília Cavalieri, né, grande, foi uma das que mais trouxe o Swanvik para cá, né? E a gente também tem outra britânica, que é a Lucy Green, ela vai falar, vai estruturar esse processo de aprendizagem informal, né? Ela vai dar bases, e na realidade as duas propostas elas saem como base, porém tem que pensar que elas foram feitas há um tempo, em um contexto diferente do brasileiro, onde a gente já pode repensar algumas coisas. Vamos começar com a do Swanvik. Pensando nesse contexto formal, e nós vamos discutir mais quando eu for aí no final do semestre, né? Para essa questão da formalidade. Então, o CLASP, para quem não conhece, né, ele é um acrônimo para composição, literatura, audição, técnica, né, que para nós assim vem da habilidade, da palavrinha skill, e performance. A gente tem essa palavra em português, performance, né? Outros idiomas não têm. O que o Swanvik vai dizer? Que a gente tem três maneiras de interagir com a música.
ouvindo, tocando e criando, compondo, né? Então, a partir dessas três maneiras que a gente consegue fazer música e aprender música, né? Lembra aquela ideia fiz música, eu aprendo música fazendo música? É essa daí, né? E por isso, essas daí são como se fossem os pilares da proposta dele. Por isso que as letrinhas, por exemplo, não estão entre parênteses. Por quê? Porque a parte da técnica e a parte da literatura, elas também são importantes para a gente ter um aprendizado musical, um desenvolvimento musical no âmbito formal mais holístico, mas elas são secundárias ao fazer musical. É mais ou menos assim, quanto melhor a tua técnica, melhor vai ser o teu fazer musical. Quanto melhor o teu conhecimento de literatura, melhor o teu conhecimento musical, certo? Eu não gosto da palavra composição, mas é a palavra que ele usa. Eu prefiro criação musical, porque aí, pelo menos, abarca, né, outras vertentes do do criar música, não só a composição aquela formalzinha, né? A gente pode pensar na improvisação, na criação livre. E eu também não gosto muito da literatura, eu gosto mais de teoria, né? Enfim, mas aí são coisas minhas. Também não gosto muito de audição, gosto de apreciação, mas aí são detalhes, né? O importante é que o tripé, composição, audição e performance, esse é o que dá a base para o fazer musical. Os outros são secundários, por isso que estão entre aspas. Só que em muitas práticas musicais, a gente vê que se dá muita ênfase à técnica e à literatura, quando na realidade não se faz música. Isso é de modo geral. Obviamente que se a gente for pensar numa aula de instrumento musical, a gente vai ter mais um foco, por exemplo, na técnica e na performance. A questão que se traz com tudo isso é por que que a gente não pode pensar também na literatura e na composição quando a gente está trabalhando no instrumento musical, sabe? Essa é a grande ideia. Mesma coisa, quando a gente está estudando percepção, por que que a gente só tem que focar nessa audição? Por que que a gente não pode pensar também na composição ou na performance? Então, esse é um grande arcabouço para a gente pensar em como estruturar nossas aulas. Por outro lado, e aí também passando muito de forma rápida, a gente tem um modelo de aprendizagem formal da Lucy Green, que ela vai desenvolver a partir do momento que ela visualiza antropologicamente como é que músicos populares de rock da Inglaterra, no final da década de 80, aprendem a tocar, né? Então a gente tem que ter isso muito esse contexto em mente, tá? Não pode esquecer que as coisas podem também mudar. E ela define 5 fatores chaves, né, para fazer isso. Primeira coisa, quando a gente está aprendendo música, é que os estudantes, eles que vão escolher a música que estão trabalhando. Porque como é que é normalmente? Normalmente, o professor escolhe o repertório, né? Então, aí tem um grande giro, tem uma grande quebra de paradigma, né? Eles vão escolher, e a partir daí que vai se trabalhar. Daí a gente já leva para aquele lado do interesse do aluno, uma educação, uma pedagogia mais humanista, humanizadora. Interessante pensar nisso, né? O foco aqui, muitas vezes, não é tirar a música da partitura, também uma grande diferença do modelo tradicional. O foco aqui é tirar a música de ouvido. A partir do tirar a música de ouvido, que daí eu vou entender melhor o discurso e vou catando as coisas. E a gente joga aí, a gente entra nas questões da técnica instrumental, por exemplo, né? Se eu consigo tirar a técnica instrumental, quanto melhor a técnica, melhor eu tiro a música de ouvido. Desculpa. Por outro lado, o terceiro ponto que ela coloca, que também é uma horizontalização dos processos educativos, porque os alunos escolhem os colegas que vão trabalhar, né? E eles aprendem de maneira mais horizontal. O professor ele está ali de um modo assim mais modelador, tirar dúvidas, incentivador, né? Ele não vai dizer assim que se faz necessariamente, né? Outra questão muito importante, assim como eles escolhem a música que vai trabalhar, ele parte do repertório real, sem estabelecer uma ordem progressiva, não é um método, não há uma estruturação hierárquica progressiva do mais fácil ao mais difícil. Pega a música real e vai atrás, sabe? E, por fim, ela fala que
para aprender música de modo informal, tu tem que integrar, né, as maneiras como tu ouve, como tu toca e como tu compõe. Então, não está desvinculado eu ouvir, eu tocar e eu criar. Isso daí conversa com o Swanvik, né? Mas principalmente pensando em tirar música de ouvido, tu não consegue desvincular o fato de eu ouvir e tocar, né? Tu já está fazendo isso. Então, isso é um aspecto muito interessante. Isso vai ser mais discutido no resto do semestre também. Bom, e era isso que eu queria para poder apresentar, poder dar um início, né, à nossa fala. Estarei aí dentro em breve. Muito obrigado pela atenção e a gente vai se falando. Um abraço.